Graça e paz, irmãos, todos na bênção. E mais uma vez quem vos fala é o irmão Reinaldo. Quero aqui mais uma vez trazer para os nossos corações, o meu e o teu coração, mais uma mensagem da palavra de Deus, mais uma revelação da palavra do Senhor. E quero tratar neste momento com cada um de vocês aqui. Quero que vocês peguem as vossas Bíblias, acompanhem na Bíblia tudo que vamos estar falando aqui sobre um assunto muito pregado e ensinado nas igrejas, que é a respeito daquele grande dia, que é mencionado, a respeito daquele grande dia que é pregado e ensinado, que é chamado de o juízo final, o grande trono branco, aonde todos irão se apresentar e se colocar diante de Deus para apresentar as suas obras, aqui. E o que eu quero tratar com vocês neste momento é a respeito deste livro, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, irmãos, existem crentes que têm até medo de ler o livro do Apocalipse, porque o que está descrito no livro do Apocalipse é praticamente o que é aterrorizante, Porque até fazem filmes, novela sobre o livro do Apocalipse, colocando lá o arrebatamento, a vinda de Cristo e grande tribulação, os que vão, os que ficam, e faz um terror. Pega o livro do Apocalipse e faz um terror sobre o que está escrito no livro do Apocalipse. E o que eu quero afirmar, e eu volto a afirmar, já falei aqui e volto a afirmar aqui, o livro do Apocalipse, irmãos, ele foi escrito por João, João, ele ficou vivo, Cristo manteve João vivo ali para que João viesse testemunhar as coisas que aconteceu, as que viriam, as que estavam acontecendo e as que viriam acontecer. João, ele ficou vivo para testemunhar essas coisas, tá? João morre no ano ali entre 98 por aí aproximadamente. Então João morre depois do ano 70. O ano 70 é o ano da consumação do século. No ano 70 é o ano que o templo de Jerusalém vem abaixo. É o ano que o templo de Jerusalém é destruído. Então no ano 70 aconteceu o arrebatamento, no ano 70 aconteceu a vinda de Cristo. Cristo veio e voltou no ano 70. Não é no ano de 1970, é o ano 70 da primeira era cristã. Tá? Fica bem claro aí. É no ano 70 da primeira era cristã. Nesse advento da primeira era cristã, no ano 70, onde aconteceu o fim da parúzia, a parúzia era o fim daquele tempo, o fim daquele século, o fim daquela era, que aconteceu com a vinda de Cristo. Cristo veio naquela época, e João, ele foi mantido vivo para testemunhar e testificar todas essas coisas que aconteceu ali, e João foi mantido vivo para escrever tudo isso, todo esse advento, E o livro do Apocalipse, ele não é escrito, não foi escrito nem para mim nem para você, para nós gentios. Nós gentios não temos acesso a algum livro do Apocalipse, não tem profecia nenhuma do livro do Apocalipse que serve para nós. Eu já falei e volto a afirmar que o livro do Apocalipse, para nós, ele é passado. Ele foi um livro que foi escrito para que João testemunhou passado, presente e futuro. Porém, esse futuro do livro do Apocalipse, para nós, ele é passado. Para nós, gentios, nós não tem trono branco para nós, gentios. Nós não tem obras para apresentar a Deus. Que obras nós temos para apresentar a Deus, Então, assim, a morte de João veio a morrer depois do ano 70. Depois do ano 70, e no ano 70 aconteceu tudo. Foi tudo consumado. Cristo deixou bem claro para os discípulos, sobre quando ele explicava a respeito da queda do templo. Que até a queda do templo é a grande prova da vinda de Cristo.
Cristo voltou no ano 70. No ano 70 aconteceu a queda do templo. Então, no ano 70, do ano 70 para cá, não tem mais vinda de Jesus, não tem mais volta de Cristo, não tem mais ressurreição dos mortos, não tem mais ganhar alma para Cristo, né? Porque a gente aprendeu assim, né? Que nós temos que apresentar, que nós vamos se colocar diante de Deus, né? É isso que ensinaram para nós dentro das igrejas, e que ensina, né? Que nós vamos se apresentar diante de Deus, diante do grande trono branco, e apresentar nossas obras diante de Deus. Como uma delas é o quê? Ganhar almas, né? Apresentar quantas almas ganhou para o reino de Deus, quantas vidas você salvou, quantas vidas você resgatou lá fora e trouxe para dentro da igreja, né? Mas como assim ganhar almas? Ninguém ganha alma. Por quê? Porque alma não se ganha. Alma é o quê? Alma é emoção, alma é sentimento, alma é sede, é fome, alma é sentir dor, sentir desejos, amores, paixões. Isso é alma, entendeu? Ninguém ganha alma. E outra coisa, Cristo já ganhou todos. Eu não tenho que ganhar ninguém para Cristo. Cristo já ganhou todos. Cristo já comprou todos lá na cruz do Calvário, tá? Essa profecia bíblica, esse fato consumado de vidas para o reino de Deus, já está tudo decretado, já está tudo com o seu fim definido, tá? Os salvos, os não salvos, o predestinado, né? Nós da graça pregamos a predestinação. O que nós da graça pregamos a predestinação? São os que já nasceu salvos e os que já nasceu condenados, entendeu? São os filhos da bênção, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Os filhos da perdição, esses aí não tem salvação para eles, é morrer e ficar no Hades, é morrer e ficar no inferno, que é sepultura, é morrer e ficar na sepultura, corpo e espírito, não tem, é morte eterna para eles. Os filhos da perdição é morte eterna. Os filhos da salvação, os que já nascem salvos, do ano 70 para cá, já nasceram salvos. Os que já nasceram salvos é o que? É morte, né? Na verdade não tem morte, Jesus venceu a morte, né? Não tem morte para os salvos. Os filhos da salvação não tem morte para eles. O que acontece é esse corpo voltar para o pó, como diz a Bíblia, esse corpo volta para o pó e o espírito já volta direto para Deus, em um corpo transformado de glória igual ao corpo de Deus. Isso que está descrito na palavra do Senhor, né? A Bíblia, o que tem escrito na Bíblia para nós é isso, é salvação para nós sim. Não tem mais salvação de arrebatamento, de grande tribulação, salvação de inferno, salvação do lugar de tormento. Não tem isso, não existe, né? Não tem uma passagem bíblica esclarecendo isso, tá bom? Fica bem claro que a questão da salvação pela graça, igual o que nós pregamos, o que nós ensina, é que a pessoa, depois do ano 70 para cá, depois da parúzia, depois da vinda de Cristo, depois da queda do templo, do ano 70 para cá, os gentios, nós que somos gentios, não somos judeus, a salvação não é para os gentios, a salvação foi para os judeus. Então, para nós, o que ficou definido, o que é da predestinação, é a vida eterna com Deus. Já é a vida eterna com Ele, os salvos. E os filhos da perdição, quem são os filhos da perdição? Os filhos, aqueles da semente do mal. Qual semente do mal? De Caim, de Adão. Aqueles que vêm do mal, esses já são da perdição. Esses é morte eterna. Para os filhos da salvação é vida eterna. Já temos vida eterna. Nós já vivemos eternamente. Já estamos vivos eternamente. E os filhos da perdição é morte eterna. Tá? É morte eterna. Aquele que mata, que rouba, que estrupa, que assassina, que faz todo tipo de atrocidade, e em momento algum ele reconhece Cristo como Salvador. Em momento algum ele se arrepende dos seus maus.
Então esses já são os filhos da perdição. Para esses aí não tem mais saída. E nem tem mais julgamento também para eles, porque diz que tem que ter julgamento, né? Ensina que tanto faz o salvo ou o não salvo vai ter que se colocar diante de Deus e prestar conta das suas obras aqui na terra. Tem. Quem teve que prestar conta foi os judeus. Esse trono branco foi para os judeus, tá? Não é para nós. O livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, irmãos. O livro do Apocalipse foi escrito por João para as 7 igrejas da Ásia. Não foi escrito para nós, os gentios, tá? Isso aí é uma invenção. Isso aí é um atropelo à palavra de Deus. Os teólogos atropelam ela. Os teólogos, eles inventam e criam o que eles querem. E infiltra tudo isso aí na cabeça das pessoas. Na cabeça dos crentes, dos irmãos da igreja. Eles colocam o que eles querem na cabeça das pessoas lá. E as pessoas, infelizmente, aceitam, né? Eles falam que vai padecer no inferno. As pessoas acreditam que vai para o inferno, queimar lá no fogo, lá no inferno. Então as pessoas acreditam, né? E nós sabemos que inferno é simplesmente uma sepultura. É um túmulo. Só isso. O salvo, eles vão para a sepultura, vai para lá, quem vai ficar lá? Só o corpo. Porque esse corpo, essa carne, não entra no céu. Então esse corpo, essa carne, ele veio do pó, para o pó ele vai voltar. Porém, o espírito do salvo, ele retorna para Deus com o espírito transformado, em um corpo transformado de glória. Os filhos da perdição, os não salvos, vai para a sepultura, corpo e espírito. E alma junto, né? Não tem uma alma separada de um corpo, vai junto, para a morte eterna. Amém? Vamos para a palavra? Apocalipse capítulo 20, versículo 11, abre aí a tua Bíblia, juntamente comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz assim, ó, olha o que João, e João viu, aqui ele vai dizer que ele viu, não que ele iria ver, não é um evento que iria acontecer, é um evento que está acontecendo e que ele viu. E diz assim, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se um livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu, versículo 13, e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Amém? Para quem é esta palavra aqui? João escreveu isso para quem? Cristo ordenou João escrever esta mensagem aqui para quem, irmãos? Para mim e para você, gentil? Porque o livro do Apocalipse, nós temos que entender a Bíblia no seu conteúdo, no seu período histórico, tá? Na sua linguagem, né? Em que época que a Bíblia foi escrita, para quem que ela foi escrita, tá bom? E o livro do Apocalipse foi escrito para os judeus. O livro do Apocalipse não foi escrito para mim nem para você, para os gentios. O livro do Apocalipse foi escrito para os judeus que estavam na Ásia, para as 7 igrejas da Ásia, porque os irmãos da Ásia, eles não sabiam, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha fax, não tinha informação, não tinha como essa informação chegar até eles, então eles não sabiam do que estava acontecendo em Jerusalém. Eles não sabiam do que estava acontecendo na Judéia. Eles não sabiam do que estava acontecendo por aquelas redondezas, a grande tribulação. Então esta mensagem tinha que chegar até os irmãos da Ásia. E quem é o testemunho aqui que estava vivo, que viu todas essas coisas acontecer e escreveu? Jesus fala para João, tudo que você vê, escreve neste livro.
e escreve para a igreja da Ásia, tá? Para os crentes da Ásia, para os judeus que estão na Ásia. O livro do Apocalipse foi escrito para os judeus, tá certo? Não foi para mim, nem para você, não foi para nós gentios. O apóstolo Paulo, ele até estava vivo nos acontecimentos da grande tribulação. O apóstolo Paulo, ele até incluiu, né, sobre na vinda de Cristo, ele incluiu na ressurreição, no arrebatamento, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza tão grande de que esses acontecimentos da vinda de Cristo seriam naqueles dias, que ele se incluía neles. Porém, ele foi morto antes da vinda, ele foi morto antes do ano 70. O apóstolo Paulo morreu antes do ano 70. No ano 64, por aí mais ou menos, ele foi decapitado por Nero. Então ele não alcançou. Então, como Cristo sabia que todos os discípulos iriam morrer, todos eles estariam mortos, eles seriam perseguidos na grande tribulação e seriam mortos, então Cristo decide que João ficaria vivo para João testemunhar todas as coisas e escrever, e mandar para as igrejas da Ásia. Jesus sabia que tudo isso iria acontecer, que nenhum deles sobreviveria, então ele mantém João vivo para que João seja testemunha e escreve. E esse acontecimento do grande trono branco aqui, irmão, trata de um julgamento, de um juízo final para os judeus naquela época. Jesus viria como julgamento, como juiz sobre eles. Então, grandes e pequenos, todos eles iriam se colocar diante do trono, diante de Deus, e eles teriam que prestar conta de suas obras. Por quê? Porque os judeus, eles viviam de obras, tá? Eles seriam julgados de acordo com as suas obras. Nós, os gentios, não tem julgamento para nós, por quê? Porque as nossas obras são pela fé. Nós vivemos pela fé, tá? Não tem julgamento para nós, gentios. O julgamento aqui, esse julgamento aqui foi para os judeus que teriam que se apresentar diante do Senhor. Os vivos, os mortos, grandes e pequenos. Eles iriam se colocar diante do Senhor e prestar conta, um juiz diante de Deus. Eles teriam que prestar conta sobre a morte dos inocentes. Eles teriam que prestar conta de suas obras, de todo o bem, de todo o mal que o judeu fez. Eles teriam que se colocar diante de Deus e prestar conta. Então, esse juízo final, que esse trono branco aqui que João escreve no livro do Apocalipse, não tem nada a ver com nós, com o fim dos tempos para nós. Não tem fim dos tempos. Não tem um arrebatamento, uma parúzia mais para o fim do mundo. A parúzia já aconteceu. Foi naquela época. Então, todos os judeus ele teria que se prestar conta diante de Deus. E no versículo 13, no versículo 13 diz assim, ó: e deu o mar os mortos que nele havia. Então, aqueles que morreu afogado, né, estavam no mar, que não foi sepultado em uma sepultura, que não foram para o inferno, foi devolvido, né? E deu o mar, ó, no versículo 13, e deu o mar que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A morte aqui e o inferno aqui é a sepultura. Então os que estavam na sepultura ressuscitaram, foram arrebatados e levados ao céu diante de Deus, diante do trono branco, para prestar conta diante de Deus. Tá bom? Aí o inferno aqui, eles vão falar que é um inferno, é o lago de fogo. Os que estão lá também vai ter que sair do inferno. A visão futurista dos teólogos é que quem está lá no inferno, nesse grande dia, vai sair do inferno e ir lá para o céu. Se colocar diante de Deus para prestar conta de suas obras. Irmãos, se essa palavra fosse verdade, que alguém teria que prestar conta diante de Deus. Que eu queria ver essas pastoraiadas todinha lá diante de Deus, prestando conta das almas que eles enganam. Prestando conta das suas obras, prestando conta do que eles fazem com os dízimos, com o dinheiro dos pobres, com o dinheiro que eles obrigam as pessoas a dizimar, obrigam as pessoas a cumprir votos. Eu queria que isso fosse verdade, mas infelizmente não vai ter esse julgamento lá. Não vai ter julgamento. Não existe mais. Porque esse julgamento já aconteceu. Eu queria que isso aqui fosse verdade.
Eu queria ver esses pastores se prestar conta diante de Deus, das almas, das pessoas que eles iludem, das pessoas que eles enganam, de quantas pessoas eles enganam com falsos ensinamentos, falsas profecias. Porque não existe hoje, nos dias de hoje, não existe mais profecias, não. Do ano 70 para cá não tem mais profecias. Todas as profecias bíblicas já se cumpriu. O juízo de Deus aqui, o grande trono branco, já se cumpriu. O livro do Apocalipse não é um livro futurístico para nós. É igual eu já falei, o futuro do livro do Apocalipse é passado para nós, irmãos. A Bíblia, ela toda é um livro histórico. A Bíblia toda é um livro histórico. Tá certo? No ano 70 aconteceu toda a parousia. No ano 70 aconteceu o arrebatamento. No ano 70 o apóstolo Paulo ele se incluía, mas infelizmente o apóstolo Paulo ele foi morto, né? Ele foi decapitado por Nero. Ele foi decapitado por Nero. Tem uma passagem no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 50. Esta passagem do livro do Apocalipse aqui é um cumprimento do que Jesus falou em Lucas, no capítulo 11, no capítulo 11, no versículo 50. O livro do Apocalipse está se cumprindo no livro do Apocalipse o que Jesus falou lá em Lucas. Né? O que Jesus falou lá em Lucas? Vamos descobrir. Lucas capítulo 11, versículo 50. Então o livro do Apocalipse está tendo esse cumprimento aqui, se cumprindo esta passagem. No capítulo 11, versículo 50 do livro de Lucas. O que Jesus disse lá? Para que nós possamos entender muito bem. O cumprimento desta passagem que nós lemos aqui do livro do Apocalipse, do grande trono branco, do grande julgamento, é um cumprimento do que Jesus falou em Lucas. Capítulo 11, versículo 50, que diz assim, ó: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração, irmãos. Irmãos, sempre que a gente fala de arrebatamento da vida de Cristo, estamos falando de uma geração. E aqui Jesus deixa claro que aquela geração lá iria prestar conta diante de Deus. Desde a morte de Abel até a morte de Zacarias no templo. Eles teriam que prestar conta da morte dos inocentes. Então, esse cumprimento aqui do grande trono branco de Apocalipse 20 é o cumprimento do que Jesus descreveu em Lucas 11. Então, Apocalipse está cumprindo a profecia de Cristo de Lucas 11. Que diz assim no versículo 50 que nós lemos: para que desta geração, olha só, capítulo 11, versículo 50. Para que desta geração. Qual é a geração, irmão? A minha geração, a sua geração, a nossa geração de 2024, a geração do ano 2100, 2070, sei lá. É da geração que Jesus ainda vai vir. Jesus está falando desta geração. Quando se fala desta geração, se eu falar agora aqui para você, irmãos, o que vai acontecer nesta geração, eu estou falando da nossa geração, irmão. Eu estou falando da nossa geração, irmãos. Não é da geração futura, porque senão Jesus teria que falar assim, as próximas gerações, as gerações futuras teriam que prestar conta. Não, Jesus está falando desta geração. Jesus está falando que aquela geração, naqueles dias, na vinda dele, no arrebatamento, da grande tribulação, no juízo de Deus, naqueles dias, na vinda dele sobre as nuvens, que eu já expliquei o que é vir sobre as nuvens, que aquela geração iria prestar conta do sangue de Abel e do sangue de Zacarias. No capítulo 50, olha só, capítulo 50. Para que esta geração seja requerida o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Se cumpriu aonde? Apocalipse, capítulo 20, onde nós lemos. Se cumpriu essa passagem de Cristo aqui, de Lucas 11, 50. Agora o versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi mortos entre o altar e o templo.
Assim vos digo, será requerido desta geração. Aquela geração lá teve que prestar conta diante de Deus sobre a morte dos inocentes, desde Abel até Zacarias. Tá entendendo? É difícil, irmão? Não é difícil. O que é difícil é o que o sistema faz. O que o sistema religioso faz é que é difícil. Que pega esta passagem aqui, que pega esses eventos do livro do Apocalipse que ficou lá para trás e coloca para o futuro. Para o meu futuro, para a nossa geração, para a geração futura, para as próximas e próximas gerações. Aí é difícil, entendeu? Mas se você lê com os olhos iluminados, com os olhos da fé, com a mente iluminada, você vai entender, irmão. Isso que eu estou te explicando aqui, que eu estou explicando aqui, é coisa que eu não tinha esse entendimento. O meu entendimento era que um dia eu teria que prestar conta das minhas obras diante de Deus. O que vai acontecer comigo, irmão, se eu cometer um erro aqui, uma falha, com a minha carne, fazer as vontades da carne aqui, eu vou estar prestando conta diante de mim mesmo, pagando pelo aquilo que eu fiz. Eu vou pagar pelo mal que eu fiz aqui em vida. Ninguém vai morrer aqui e depois pagar depois, não. Vai pagar aqui em vida. Você pode ter certeza, se tem alguém aí sofrendo, passando por alguma desgraça na vida, por alguma miséria na vida, aí você pode ter certeza que ele está pagando pelo que ele fez. Ele está colhendo o que ele plantou. Não vai ter que esperar, agora a pessoa vai ficar aqui pecando, cometendo erros, cometendo falha, bebendo, farriando, criticando, zombando, marido traindo mulher, mulher traindo o marido, prostituição, adultério, assassinato, tudo isso aí a pessoa rouba, mente, engana, aí vai esperar a redenção do pecado no dia grande do juízo, no dia do juízo final. Vou esperar o julgamento de Deus para a minha vida. Eu posso fazer tudo isso aqui, vou esperar. Não, está errado. Não vai ter julgamento. Não vai ter juízo final. Você não vai se colocar diante de Deus no trono branco. Você vai pagar, vai colher o que você plantou aqui, em vida. Quem fala isso é a Bíblia, a própria palavra de Deus. O homem vai colher o que ele planta. Plantou trigo, vai colher trigo, meu irmão. Plantou laranja, vai colher laranja. Plantou limão, vai colher limão. Não adianta. Plantou espinho, vai colher espinho. Não vai ter trono branco, não vai ter redenção, não vai ter julgamento no dia do juízo final para você chegar lá diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estou aqui, eu me arrependi e tal. Não, você não tem obra nenhuma. Nós gentios não temos obras nenhuma para apresentar diante de Deus. Nem obra boa e nem obra ruim. Quem tinha as obras para apresentar diante de Deus eram os judeus. Tá? E os judeus, eles teve que pagar pelo sangue dos inocentes derramado desde até Abel. Aquela geração pagaria. Jesus falou aqui, em Lucas capítulo 11, versículo 50, que não passaria aquela geração. Que aquela geração seria requerida daquela geração o sangue dos profetas, desde a fundação do mundo, que foi derramado. E teria que prestar conta diante de Deus. Tá claro aí? Amém? No versículo 49, aqui de Lucas, no versículo 49 aqui de Lucas, que é o contexto aqui do versículo 50, diz assim, ó, no versículo 49 do capítulo 11 de Lucas, ó, por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos, lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Quem, irmãos? Os discípulos, os profetas de Deus daquele tempo, antes do ano 70, seriam perseguidos, seriam mortos. Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, Estevão, todos foram mortos, perseguidos e mortos. E o sangue deles seria requerido no dia da parousia, no dia da vida do Senhor, no fim daquela era, no fim daquela geração. Todos iriam prestar conta diante de Deus
diante do trono branco. Graça e paz na tua vida. Recebe essas revelações. Irmãos, não precisa você ter medo do... minha vida, eu estou em pecado, estou em falha. Se Jesus voltar, se eu morrer hoje, naquele grande dia, terei que prestar conta diante de Deus, terei que se colocar diante do Senhor no trono branco. As pessoas estão vivendo com medo, irmãos. Dentro das igrejas e com medo. Dentro das igrejas sendo oprimida. Dentro das igrejas sendo aprisionadas. As pessoas estão acorrentadas com o sistema religioso. O sistema religioso está deixando as pessoas com as vidas amargas. Não adianta vir me dizer que você é feliz na tua igreja, não adianta você vir me dizer que você é alegre na tua igreja, porque não é. Na igreja que você vive, que você congrega, no sistema que você vive, você não é. Por quê? Porque você é um aprisionado lá. Sendo que Cristo já me libertou, já te libertou, já somos livres. Nós somos livres para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome dele, aonde quer que nós vá, em qualquer lugar. Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão procurando uma igreja para congregar, sendo que elas esquecem que elas é templo do Espírito Santo, que a igreja somos nós. Não é uma placa denominacional que vai me levar para o céu. Não é uma placa denominacional que vai te resgatar deste mundo, que vai resgatar a sua alma do pecado, irmão. Não é? Nós já somos livres, já somos libertos. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo, ele não anda com nós, Cristo, ele habita em nós. O Espírito do ressurreto, do Cristo, o Cristo ressuscitado, ele mora em mim, ele mora em você. Ele já habita em nós. Um templo lá, esse templo aí com placa, é um lugar só para nós adorar ele, glorificar e exaltar o nome dele. E, infelizmente, estão colocando o nome de igreja aí, tem um nome de igreja, mas infelizmente está aprisionando as pessoas, a vida das pessoas, usando para recursos financeiros, para ganhar dinheiro em cima dos inocentes, para ganhar dinheiro em cima da vida das pessoas. Pega a Bíblia, que é um livro histórico, pega a Bíblia, que é um livro que foi escrito para os judeus, para impor condições às pessoas para elas entrarem no reino de Deus. Se você não for batizado, se você não aceitar Jesus, não for batizado, se você não for dizimista fiel, não tomar santa ceia, se você não cumprir todos os tipos de ordenanças, não vai entrar no céu. Para aí, né, irmãos? O sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, o sofrimento de Cristo, as dores, as pancadas, a coroa de espinho na cabeça, a azorrague, as chicotadas o corpo delacerado com a azorrague, com o chicote, serviu de nada. Com todas essas ordenanças dentro das igrejas evangélicas, não serviu de nada a morte de Cristo na cruz do Calvário, ué. Tá errado isso aí. Tá errado. Eu não como mais desse angu. E você vai continuar comendo desse angu? Você é livre, meu irmão. Você é livre, você é liberto. Você é salvo. A sua família, a tua casa é livre, é liberta, é salva. Fica a mãe se matando de joelhos toda manhã no círculo de oração, maltratando a sua carne, a saúde, com jejuns, para salvar, para libertar o filho das drogas, sendo que o filho já é salvo e liberto. Ele só precisa, minha irmã, o seu filho só precisa entender que ele já foi comprado lá na cruz do Calvário. Já foi pago um alto preço pela vida dele lá na cruz do Calvário. Não precisa você pagar preço, minha irmã, pela vida do teu filho. Não precisa você pagar preço pela vida do teu marido, do teu esposo. Porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Simplesmente só falta eles saber disso. De repente eles não sabem disso.
Por quê? Porque o pastor da tua igreja, em vez dele te ajudar e falar assim, minha irmã, não precisa desse sacrifício de tolo aí não, minha irmã. O teu filho já está na mão de Deus, o teu marido já está nas mãos de Deus, já foi pago um alto preço por eles, lá na cruz do Calvário. O que os pastores deveriam fazer? Reunir um grupo de pessoas, ir atrás dessas vidas, aconselhar elas, levar para a igreja? Sim, vamos levar para a igreja, mas para quê? Para mostrar a elas o reino de Deus que nós temos que viver, e elas não estão vivendo o reino de Deus, estão vivendo as obras da carne. Mas sobre salvação, não. A salvação já está decretada, meu irmão, sobre a vida de cada um. Isso aí. E está tudo errado aí no sistema religioso, está tudo errado. Tem que seguir uma sequência de ordenanças. As obras da carne, irmãos, vai me afastar do reino de Deus. Mas não é o céu. Esse reino de Deus não é o céu. Que vai ficar fora do reino de Deus o macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra, o beberrão, aquele que da lascívia, do adultério, da prostituição não herdarão o reino de Deus. Não é o céu. É o reino invisível de Deus, o reino espiritual, que é o reino que nós já vivemos. Nós já vivemos o reino de Deus. Então, você quer viver o reino de Deus? Faz as obras do Espírito, não faz as obras da carne, e você vai viver o reino de Deus. A salvação, se você crê que Cristo é o Salvador, que Cristo te libertou, que Cristo te salva, que Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar, você já é salvo. Já é salvo, meu irmão. Agora, se a pessoa é filho da perdição, aí já era. Não tem salvação, é morte eterna. Entendeu? Tá dando para encaixar? Essa é a graça. Nós vivemos a graça. Romanos capítulo 2, versículo 5. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 5. Paulo está falando aos romanos sobre o juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo ainda em vida, esperando o juiz de Deus. Tá? Romanos capítulo 2, versículo 5. Porque o apóstolo Paulo ele se incluía nesses adventos. E ele diz assim, ó: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus. Versículo 5. Olha o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza de teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juiz de Deus. O apóstolo Paulo está falando para quem? Para os romanos aqui. O apóstolo Paulo está falando para quem? Para mim, para os gentios? O apóstolo Paulo está falando com os judeus. O apóstolo Paulo circuncidava ainda. O apóstolo Paulo, em Romanos, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo ainda circuncidava. O apóstolo Paulo batizava. O apóstolo Paulo ainda cumpria leis. Porque o apóstolo Paulo era um judeu aqui no livro de Romanos. Então o apóstolo Paulo ele se incluía no juiz de Deus. O apóstolo Paulo aqui ele se incluía que ele teria que prestar conta diante de Deus das suas obras. Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, tá? O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e recompensa para os judeus, tá? É para os judeus, não é para mim nem para você. Foi para aquela época, o apóstolo Paulo se incluía ali, naqueles adventos. A vinda de Cristo, o juiz de Deus, é para os judeus, não é para mim nem para você, irmãos. Entendam isso. Leia com clareza a palavra do Senhor e você vai entender. Entenda, você só precisa entender que a Bíblia é um livro histórico. Você só precisa entender que a Bíblia foi escrita para judeus, não para gentios. Tá certo? Entenda isso. Leia a Bíblia e entenda ela da forma dela. Que você vai entender para quem a Bíblia foi escrita. Tiago, o apóstolo Tiago,
um dos discípulos também, ele escreve, fala desse dia. Tiago também fala desses dias. Abra a tua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Tiago está falando desses dias também, ó. Não é para o meu dia, nem para o seu, não é para mim. Eu não sou judeu, você não é judeu. Você é judeu? Tiago aqui está escrevendo para os contemporâneos dele, para os judeus. Tá bom? Tiago capítulo 5, versículo 9 diz assim, ó, olha o que o Tiago aqui vai falar, o discípulo Tiago vai falar para os seus contemporâneos. Meus irmãos, é eu, irmão, é você. Tiago está falando para os irmãos dele lá, os contemporâneos dele. Versículo 9. Versículo 9. Irmãos, olha só, ele está falando com eles. Irmãos, naqueles dias, naquele momento que Tiago escreveu isso aqui, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Está à porta é o que, irmãos? O que é que está à porta? O juiz está à porta daqui 2024 anos, o Tiago estava falando aqui, Tiago falou para os irmãos lá que o juiz estava à porta daqui a 24 anos, a 2024 anos. Há 2000 anos depois, quando está falando assim que está à porta, irmãos, é porque já seria naqueles dias. O juiz de Deus seria naqueles dias. Seria naqueles momentos. Não é igual a campanha das portas abertas que os pastores fazem nas igrejas, campanha da porta aberta. E coloca a porta lá para todo mundo passar por ela. Não, Tiago está falando que o juiz de Deus seria naqueles dias. Tiago está falando para os seus contemporâneos que o juiz de Deus seria naqueles dias, naquele momento, e está à porta. Mas o sistema religioso, os teólogos, os pastores, os professores da escola bíblica dominical, pega esse momento aqui, esse dia aqui, essas horas de acontecimento que seria naquela época, coloca para nós hoje, ou vai colocar para daqui 2100 anos, 2050. Você fala assim, não, Jesus falou que ele não sabe nem o dia e nem a hora. Exatamente, irmão, Jesus falou mesmo que ele não sabia nem o dia e nem a hora. Que ele viria no ano 70. Jesus não falou que ele não sabia nem o dia e nem a hora, que ele viria naquela geração, irmãos. O dia e a hora ele não sabia mesmo. Mas ele deixa bem claro que seria naquela geração, que foi naquela geração. É tanto que os discípulos acreditavam nisso. Olha a revelação, olha a declaração de Tiago aqui. Eis que o juiz está à porta. Seria naqueles dias, irmãos. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Tiago estava falando para os irmãos que o Senhor era misericordioso, piedoso. E que no dia do julgamento, no dia do juízo, o Senhor iria absorvê-los. Que o Senhor era piedoso. Tá? Tiago estava aqui dando um conselho para os seus contemporâneos naquela época. Que o juiz de Deus estava à porta. Que o juiz de Deus estava chegando. Que seria aqueles dias. Mas não, o sistema religioso diz que não. Nós já estamos no ano de 2024 e nada de acontecer. 2 Timóteo. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo também estava ciente daqueles dias, que o juiz de Deus seria naqueles dias. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo estava ciente do juiz de Deus naqueles dias. Diz assim, ó. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Olha, Paulo está falando
me está guardada. Paulo está falando para ele, ó, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava se incluindo no evento daqueles dias. Paulo não estava incluindo no evento que o sistema prega para os dias de hoje. Paulo estava se incluindo no evento daqueles dias, que a coroa estava guardada para ele naqueles dias. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. O apóstolo Paulo estava esperando o momento, irmão. Porém, ele morreu antes da vinda, mas ele foi ressuscitado. Porque o espírito, o corpo, o espírito de todos os profetas, de todos os que morreram, desde Abel até Zacarias, até os discípulos que morreram, todos eles estavam no Hades, estavam na sepultura, esperando o grande dia para serem ressuscitados e ser julgados diante de Deus. Todos estavam, o corpo e o espírito na sepultura. Ninguém tinha retornado para Deus ainda. Estavam esperando o dia do arrebatamento. Estavam esperando o dia da ressurreição para receber o seu julgamento diante de Deus. Os judeus, tá bom? Entenda isso aí, os judeus. O versículo 1 diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traz, e no versículo... o apóstolo Paulo, versículo 9, o apóstolo Paulo ele anuncia também aos Timóteos, dizendo assim, ó, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e Éfeso. O apóstolo Paulo estava anunciando, reunindo todos os discípulos, todos os companheiros dele da fé, para a conclusão dessa obra, porque ele acreditava, ele estava passando por aquilo, a grande tribulação estava acontecendo, e ele acreditava no fim daquela geração, no fim daquela época da parúzia, na vinda de Cristo, no juízo de Deus, naqueles momentos, naqueles dias, não é nos dias de hoje, irmãos. Eu pegar isso aqui e colocar para os dias de hoje, essa passagem do apóstolo Paulo, tudo que nós já lemos aqui, e colocar para os dias de hoje, nós estamos chamando Jesus de mentiroso, Paulo de mentiroso, todos eles de mentiroso, porque eles falam que é para aquela geração, mas o sistema fala que é para hoje. Estão querendo passar por cima da palavra de Deus. Está chamando Jesus, que diz que era aquela geração, de mentiroso, porque eles falam que não foi naquela geração, que será na nossa geração, que será na geração futura, que Jesus ainda vai vir. Chamando ele de mentiroso, se ele está falando que era para aquela geração. Chamando os discípulos, o apóstolo Paulo, de mentiroso, se ele disse que era naquela geração. Tiago aqui fala que o juiz de Deus está a portas, que seria naqueles dias. Você está entendendo? Não tem como ser ao contrário, irmão. Pedro, o apóstolo Pedro também, que Pedro foi o apóstolo para os judeus, Pedro não foi um apóstolo para os gentios, o apóstolo dos gentios foi Paulo. Pedro pregava a circuncisão, Pedro batizava nas águas, Pedro fazia todas essas coisas. Então Pedro ele foi um apóstolo para os judeus, ele não foi apóstolo do gentio. Mas Pedro também, ele fala desse momento, tá? Ele fala do juiz de Deus naqueles dias. E ele deixou relatado na sua carta, em uma das suas cartas, aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17, Pedro diz assim, ó. Porque já é tempo. Olha só, Pedro confessando aqui. Porque já é tempo.
que começa o julgamento pela casa de Deus, irmão. Onde é a casa de Deus? É a igreja que você congrega? É o templo de Salomão que construíram lá em São Paulo? Onde é a casa de Deus? A casa de Deus que o apóstolo Pedro está falando aqui é o templo de Salomão que existia antes do ano 70 lá em Israel, lá em Jerusalém. Que o juiz de Deus primeiro iria começar pela casa de Deus. Hoje a casa de Deus somos nós. A habitação de Deus é eu e você. A casa de Deus não é a igreja que você congrega. Não é o templo que você congrega. Lá não é a casa de Deus. A pessoa fala, vamos para o culto na casa de Deus. Vamos para a casa de Deus. A casa de Deus é eu. A casa de Deus é você hoje. Hoje não existe um templo. Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Mas naquela época, naquela geração, a casa de Deus aqui era o templo de Salomão, lá em Jerusalém, antes do ano 70, antes de ser destruído. Hoje não tem mais, não existe mais, foi destruído no ano 70. E Pedro aqui está confessando que o juiz de Deus começaria primeiro por onde? Pela casa de Deus. E ele começa falando no início do versículo 17 que já é tempo. Já é tempo. Ele não está dizendo que será tempo. Que será em 2024, 2025, 2030, 2100. Ele está falando assim que já é, que iria começar pela casa de Deus. Então como é que pega um evento desse e coloca para o futuro? Versículo 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? O apóstolo Pedro está afirmando aqui. Se o juiz de Deus iria começar por eles, que eram obedientes, e aqueles que eram desobedientes ao evangelho de Deus, o que seria deles então? Todos teriam que prestar conta diante de Deus no dia do juízo final, que aconteceu no ano 70. Claro aí para você? Apocalipse 22 diz assim, ó. Apocalipse 22. Veja o que diz Apocalipse 22. O tempo passa rápido. É rápido. Rapidinho as horas voam. Capítulo 22, versículo 8 diz assim, ó. O tempo aqui já está esgotando. Vou me esforçar ao máximo aqui para explicar para você. Olha só. Olha o que está escrito em Apocalipse 22. O que o testemunho, o escritor do livro que estava vivo para testemunhar todas as coisas escreve. Ele escreve assim, ó. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Versículo 9. Versículo 9. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conserve teu, e de teus irmãos. Tá, peraí. Aqui, irmão, há uma declaração e uma revelação de que o anjo estava falando que ele era conservo de João e dos irmãos de João. Então, quem era João? Já era um judeu. E João está escrevendo para quem? Para os judeus. Tá? Aí continua. Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo... Eu gosto dessa passagem. Eu gosto dessas revelações. Versículo 10. Disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Irmão, se o tempo, o anjo declara para João que o tempo estava próximo, por que nós estamos ainda em 2024 e nada aconteceu ainda? Se então estava mentindo aqui? Esse anjo estava mentindo aqui para João? Ele estava mentindo? Porque ele falou para João que o tempo estava próximo. Versículo 10. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Para aí, né? Para aí.
2024. Quantos crentes já morreram esperando Jesus voltar? Quantos crentes morreram dizendo que Jesus está voltando? Desde que eu nasci, eu já estou aos 40 anos, mas desde que eu nasci, dentro dos 42 anos já, mas desde que eu nasci, desde que eu entendo por gente que eu escuto dizer que Jesus está voltando, e Jesus nunca volta. E eu vou morrer, eu não, peraí, eu não vou morrer, peraí, está repreendido. Eu vou para a glória, o meu corpo vai voltar para o pó, o meu espírito vai voltar para Deus com um corpo transformado de glória e eu não vou ver Jesus voltar. Por quê, irmão Renato? Porque ele já voltou, meu irmão. Ele já veio, já voltou, tá? Versículo 11. Quem é injusto, seja justo ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 2. E eis que cedo venho. 2024. 2024 anos depois. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Você está esperando receber um galardão lá no céu quando você chegar lá, quando Jesus voltar, que arrebatar a igreja? Por exemplo, você morre hoje e vai ficar na sepultura, né? Aí você vai ficar aguardando a ressurreição, não é isso? Que ensinam que naquele grande dia os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados depois. Não é assim? E aí você vai esperar aquele grande dia para receber de Deus um galardão. Não, irmão. Não tem nada com você, não tem nada comigo. E é com os judeus. Essa passagem aqui, essa mensagem aqui é para os judeus. Entendam isso. Coloca isso na tua mente aí, ó. Livre-se. Seja liberto dessa lavagem cerebral que fizeram com você. Essa lavagem cerebral que fizeram comigo. Mas graças a Deus o Senhor me alcançou. O Espírito Santo de Deus me alcançou e me libertou. Mas por quê? Porque eu dei lugar também para ser liberto disso aí. Para ser liberto dessa lavagem cerebral, eu dei lugar. Dê lugar a você também, irmão. Tira essa teimosia do teu coração, meu irmão, meu querido. Arranca isso do teu coração. Seja liberto você também. Não fica esperando Jesus voltar, não. Ele não vai voltar mais, não. Já voltou. Tá certo? Entenda isso aí. Quero finalizar com essa mensagem, essa declaração de João, que foi naqueles dias, meu irmão. Nós já estamos no ano 2024. Você não tem obra nenhuma para apresentar diante de Deus naqueles dias. É igual eu falei no início do vídeo. Você vai pagar o que você plantar aqui. O que você plantar aqui, você vai colher. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz uma obra bem, você vai recolher. Você vai colher o bem dessa obra bem que você fez. Se você fez uma obra má, você vai colher o mal dessa obra má que você fez. É aqui em vida. Você vai pagar é aqui. Nós vamos pagar é aqui. É em vida. Não é depois que morre, não. Acabou. Morreu, acabou, irmão. Né? Eu vou repetir de novo aqui, porque a morte, ela não prevalece sobre nós, porque Jesus, ele venceu ela lá na cruz. A morte já foi vencida. Então, sobre os filhos de Deus não tem morte. Nós não morremos. Nós passamos da morte para a vida. O nosso corpo volta para o pó, que é para o inferno, para o Hades, para a sepultura. Mas o nosso espírito volta para Deus num corpo transformado de glória. E o espírito daqueles dos profetas, dos antigos, eles estavam presos no Hades, na sua morte adeana, esperando a vinda do Senhor. E o Senhor veio. E o Senhor os resgatou. E o Senhor os levou com ele. E os salvou com ele. No livro do Apocalipse tem uma passagem, para me finalizar, que diz assim, ó. Apocalipse capítulo 6, ver se eu me lembro aqui, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, diz assim, ó:
Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Isso aqui é uma passagem ilustrativa, irmão, de uma mensagem verdadeira, de uma mensagem fiel. Porém, o sistema pega esta mensagem aqui e faz uma confusão nela e faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para as pessoas ficarem aguardando aquele grande dia, para as pessoas ficarem aguardando o arrebatamento, ficar aguardando a grande tribulação. Olha só o que diz aqui, ó, no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse. Olha só. E havendo aberto o quinto selo, vim debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E foram dadas cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E vendo aberto, versículo 12, e vendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si, e os seus figos verdes abalado por um vento forte. Versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes, ilhas, foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Irmãos, esta mensagem aqui, o sistema pega ela como um embolado para a grande tribulação. Fala que aqueles que permanecer, que aqueles que forem mortos na grande tribulação, que esse sangue aqui é as almas, já são as almas daqueles que foram mortos na grande tribulação, que estão diante de Deus lá no trono, clamando por vingança pelo seu sangue. Irmãos, de quem é esse sangue aqui? Essas almas que clamam pelo derramamento do sangue aqui, que são de quem? Dos discípulos, dos apóstolos, irmãos, que sofreram e que foram perseguidos, que foram mortos na grande tribulação daqueles dias. Tá bom? Jesus deixou bem claro no capítulo 24 do livro de Mateus, quando ele fala dos eventos da sua vinda, que haveria uma grande tribulação de tal forma que desde o início do mundo até aquele momento nunca tinha visto uma igual, e jamais haveria outra tribulação igual que iria acontecer naqueles dias, irmãos. Tem como pular isso? Pega a tua Bíblia, lê ela. Mateus capítulo 24, Lucas 22. Lê essas passagens e medita sobre elas. E eu quero te convidar a não mais ficar esperando o juízo final. Quero te convidar a não mais ficar esperando a vinda de Cristo. Não mais ficar esperando grande tribulação. Não mais ficar esperando parúzia, fim dos tempos. Tudo isso já se foi. Amém? Graça e paz ao teu coração.